E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o assunto, o ponto da tese da nossa autora aqui, né? Nós estamos trabalhando com o livro Ritos de Sangue. Hoje vamos finalmente entrar na sacralização da guerra. Gente, é um assunto atual importantíssimo dentro do que nós estamos percebendo ao nosso redor, né? Nós precisamos começar a ter olhos atentos politicamente falando, entendimento geopolítico e principalmente entendermos que a guerra tem um fundo sagrado, ela tem um sentido sagrado e por isso ela tem sido desbravada, né? Tem sido travada em diversas instâncias na nossa realidade hoje. Para começar, gente, eu quero dar um aviso em relação ao nosso livro. Eu comecei a traduzir, eu estou traduzindo eu mesmo a partir do texto em inglês este livro, mas encontrei sim, existe em português o livro Ritos de Sangue, traduzido já para o português brasileiro pela editora Record. Essa edição aqui é do ano 2000, tá? Então, sim, temos já traduzido em português, não é mais editada essa edição, tá? Agora você só encontra em sebos, porque não é mais editada. Mesmo assim, eu mesma vou continuar traduzindo esse material, porque tem várias questões aqui que, se você comparar essa tradução do ano 2000 com a minha tradução aqui no canal, você vai perceber que eu traduzo de termos diferentes, são escolhas diferentes, e sim, são escolhas essenciais, tá? Porque a minha visão, a minha pesquisa é uma pesquisa decolonial, tá, gente? Baseada nos estudos decoloniais, e aí a tradução que eu faço aqui para vocês inclui outras pesquisas, outros embasamentos, outras fundamentações teóricas. E quem quer saber meu embasamento, qual é as minhas bases teóricas, tem a minha tese de doutorado aqui, tá? As violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado, em perspectiva feminista decolonial. Quase 500 páginas para você aqui. Eu não preciso justificar as minhas escolhas nas traduções, exatamente porque já publiquei as minhas bases teóricas, tá bem? Então, fica aqui a dica, se você encontrar em sebos, né, porque não é editado mais, a tradução do ano 2000, Ritos de Sangue, existe em português brasileiro e você pode conferir, tá? Então, esta tradução que estou fazendo é atualizada, é com base também nas políticas contemporâneas e nos estudos decoloniais, tá bem? Maria Helena Amaral, seja muito bem-vinda, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela. Prefiro sua leitura e explicações. Continue, por favor. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pela participação de sempre. Tradução é uma escolha, né, gente? Tradução não é uma ciência exata, como eu tenho sempre batido aqui para vocês. Tradução é uma escolha, tradução envolve questões políticas, envolve questões ideológicas, não existe ciência neutra, não existe neutralidade científica, e nós precisamos nos conscientizar dessas questões, tá bem? Eu agradeço de coração a confiança de vocês no meu trabalho. E olha só, Tiago Faria Mello chegando. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença.
Tá sem o banner aqui ou é impressão minha? Tá sem o banner aqui. Coisa, né? Mudou um monte de coisa aqui no StreamYard. E aí a gente fica, tá aqui, achei. E aí ele desconfigura. É uma delícia isso, né? Pronto. Aqui agora no canto superior direito tem que ter a logo do Espaço das Deusas, né? Que é a comunidade de membros aqui do canal. E a gente precisa começar a colocar os nossos nossas observações, né? Nossas questões que envolvem e olha o que eu fiz aqui. Nessas questões que envolvem o espaço das deusas, os interesses do canal, né? E tudo mais. Então a gente vai ser sempre muito específico no cuidado aqui do canal, beleza? Muito bem, então está avisado. Já existe essa tradução, né? Do Ritos de Sangue, eu descobri recentemente, não é mais editada, é do ano 2000, é relativamente desatualizada e por isso a minha tradução, né, é, ela é diferente, ela tem escolhas muito diferentes e eu vou continuar fazendo a tradução. Tiago Faria Mello, bom saber que tem, mas continue. Sim, não é mais editada essa tradução do ano 2000, só em sebo mesmo se encontra, mas é importante que vocês saibam que as minhas escolhas são diferentes da escolha da pessoa que traduziu anteriormente no ano 2000, tá? Porque eu levo em consideração os estudos decoloniais e a gente não pode deixar passar algumas questões. Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal, né, nesta última semana. Vicky, novo membro da categoria Inana. TLX reativou sua membresia. Cris Guidonizzi, nova membra do canal, e Cláudia Kibleres reativou sua membresia. Lembrando, gente, quem está com a membresia desativada ou não é membro do canal, precisa verificar porque domingo tem sorteio, último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos aqui no canal, às 17 horas, todo último domingo do mês. Somente membros ativos estão concorrendo. Vamos sortear 3 membros do canal, 3 apoiadores da campanha do Apoia-se. Vamos sortear alunos de 2 cursos e mais quem estiver ao vivo participando na live domingo vai concorrer também. Tem material. Vai ter muitas surpresas para o mês de julho. Vamos ter rifa de inverno com os livros deliciosos. Vamos ter muita coisa legal em julho agora. Então, não percam os sorteios domingo para as novidades. Tiago Faria Mello, desculpa a insistência, né? Mas conheceu a obra da Nadia Zeman Davis, já indiquei, acho que você vai gostar. Você já indicou e eu conheci, eu já te respondi, Tiago. Você me perguntou na última live, sim, fui atrás. E na última live, você me perguntou isso, eu falei já que eu eu estava lendo um dos livros e que ia atrás dele físico, né? Porque eu só consegui em PDF para fazer as leituras no canal. Não sei por que você está repetindo a mesma pergunta, né? Mas eu entendo que a sua empolgação, porque ela é maravilhosa, tá bem? Sim, como eu respondi a última vez para você, eu estou amando e agradeço novamente, né, já que você está repetindo, e vou tentar te presentear caso ache no seu. Olha, eu vou ficar muito feliz, de verdade, porque eu tô com os PDFs dela aqui no computador e eu quero gravar a leitura, mas eu não quero gravar a leitura a partir de PDF, né? Eu quero fazer leitura, gravar com o livro na mão. E quando eu gravo leituras, eu pego trechos que eu
particularmente gosto, né? Mas eu achei fantástico. Vai ser difícil escolher um trecho só para gravar a leitura dela, porque eu agradeço demais a sua recomendação. Ela é fantástica, gente. Se puderem, realmente, a Nathalie é fantástica. Tá? Muito obrigada, Tiago. Muito bem. Quero comentar só mais uma questão antes de entrarmos no nosso conteúdo de hoje, da sacralização da guerra, que é referente à guerra, aos conflitos que estão se dando hoje na geopolítica contemporânea. Tá? Tenho recebido comentários ignorantes, tá? Ignorantes no sentido de sem base nem conhecimento, e problemáticos também, tá? Principalmente quando eu falo de supremacia, quando eu falo de sionismo. Isso é extremamente problemático quando uma pessoa assiste um vídeo sobre sionismo, sobre supremacia branca, e a pessoa reage, né? Quem chama mulher de histérica não conhece a histeria masculina quando se depara com vídeos nossos a respeito de supremacia branca, de sionismo, né? Porque aí a histeria masculina aparece, sim, de forma muito, né, chamativa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Quando houve certas coisas e a forma como a gente reage a elas. Então, dentro dessa histeria masculina que está acontecendo muito recorrente nos comentários do meu canal, principalmente em vídeos em que eu falo sobre sionismo e supremacia branca, algumas pessoas têm confundido, e como parte do conflito das conflitos bélicos que estão acontecendo na nossa contemporaneidade incluem o Irã. O Irã não é um país árabe, tá? Então, para os desavisados ou para os histéricos que ficam enchendo meus comentários de raiva e ignorância, preciso avisar que o Irã não é um país árabe. O Irã é a antiga Pérsia, tá? O Império Persa, que nós falamos na Antiguidade, que falamos no período pós-exílio babilônico, judaíta, né? Que é um protagonista nesse período da história, especificamente, é o atual Irã. Então, eles nem falam árabe, o árabe não é a língua oficial do Irã, a língua oficial do Irã é o Farsi, né? É a língua persa. Então, os árabes, se não me engano, são 3% da população iraniana, e existem diferenças bem específicas. Então, se vocês vão destilar preconceito contra populações árabes, se vocês vão destilar islamofobia, ou vão tentar usar a população LGBT e as mulheres como totens, né, para dizer quem a gente deve querer que morra e quem a gente deve querer que não morra. Então, antes de destilar essa histeria masculina e essa ignorância, eu recomendo que vocês estudem, que vocês pesquisem, tá? Que pesquisa não dói e ainda evita que vocês passem vergonha e falem de coisas que não entendem, tá? Recomendo mesmo, se você não entende de um assunto, ou se você acha alguma coisa, é melhor ficar quieto, tá? Porque evita vergonha para você e evita que a gente também perca tempo tentando ensinar quem não quer aprender nada, tá bem? Preciso dar esse recado, principalmente porque tem muita coisa sendo dita por aí. Então, então você defende o Irã. Então, se você quer saber basicamente o que eu defendo, eu vou tomar emprestada uma fala da doutora Futini, que eu vou projetar daqui a pouco, e a gente vai começar a nossa aula de hoje com essa fala dela, que eu considero extremamente importante e
essencial no entendimento do que eu basicamente e ela defendemos, tá bem? Sad Girl, oi Diva, achei teu canal por acaso no TikTok, amei, mandei para os meus amigos e alguns te conheciam. Sucesso, muito obrigada. Beijo, seja muito bem-vinda, querida. E obrigada pelas recomendações, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje, nosso capítulo, né? E eu quero começar com a fala da doutora Futini, lembrando que tem uma live aqui sobre anarcofeminismo, né? E misoginia nas esquerdas com a doutora Futini aqui no canal, tá? Não perca uma live. Sobre a guerra, né, da semana, ela publicou essa fala algumas semanas atrás, mas penso que continua pertinente, tá? Para começo de conversa, nenhum Estado tem direito de existir. Nós vamos ver, inclusive, no próximo capítulo de Ritos de Sangue, que a nação se torna o novo Deus da contemporaneidade, né? Então, esse negócio de Estado-nação são as divindades atuais. Para quem fica rindo de mitologias antigas, devia começar a rir dos Estados-nações atuais também, que são as novas divindades, né? 2, não existe regime teocrático do bem. Resistência é um atributo das pessoas, não dos estados, tá? Então, nós não estamos defendendo estado nenhum, nação nenhuma, porque essas são divindades que são defendidas pelos cultos da guerra, tá? 3, em qualquer guerra, sempre quem leva a pior são as mulheres e as crianças, independente do desequilíbrio de forças. E é interessante como muitos veem para mim como se eu estivesse num jogo de futebol. Para qual time você torce, Ângela? Quem que você quer que morra, Ângela? E para mim isso, a pergunta já tem um problema, tá? Então, número 4, nem tudo se resume a interesses econômicos. Racismo existe sim, tá? Existe transfobia, existe racismo, existe misoginia, e nós precisamos começar a identificar essas coisas, porque nem tudo se resume a dinheiro. Muitos querem que outros morram apenas por causa de sua identidade. E pessoas morrem por causa da sua identidade diariamente. E tem grupos que ficam, e tem até grupos de mulheres que ficam ali, as mulheres estão sendo colocadas para trás nos esportes por causa de pessoas trans, não sei o quê. Como se esporte fosse realmente o que a gente deveria se preocupar no momento, enquanto essas pessoas trans morrem diariamente por causa de discursos como esses. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco, tá? Racismo, misoginia, transfobia, tudo isso mata. Mata tanto quanto a economia. 5, um patriarcado tenta se sobrepor ao outro para ver quem tem o míssil maior e tá todo mundo errado nesse rolê. Não tem como torcer para ninguém e nem precisa. Então ninguém aqui precisa se preocupar em quem tem o pau maior aqui. Nem nos debates masculinistas dos canais de homens ateus que ficam ali, quem tem razão, quem tem razão, como nessas guerras proporcionalmente maiores, que no fundo tem o mesmo pano, que é quem tem o pau maior, quem que briga mais, quem grita mais alto, quem tem mais razão. A gente não precisa tomar partido nessas histerias masculinas, não. Tá? Conflito militar não é Copa do Mundo. E nem essas discussões que visam só debochar da religiosidade alheia. Também a gente não precisa disso, não, tá? De verdade. Ataque preventivo não existe, principalmente quando a ação vem sendo planejada por anos, tá? A gente tem que ter consciência das coisas também. E principalmente conhecimento geopolítico, tá? 7, eu duvido que vai ter rendição incondicional, vão ter que matar todo mundo e, pelo jeito, vontade não falta, nem de matar e nem de morrer. E 8, apenas lamento pelas mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiências dos dois países, porque
na vida continua com as estruturas de comando inabaladas e o poder de decisão e destruição segue na mão dos machões que começaram tudo isso. Então, quem está vulnerável na sociedade vai continuar morrendo. E é para esse lugar que a gente tem que começar a olhar. E é por isso que nós estudamos o que nós estudamos. Tá? Nós não estamos aqui para defender time de futebol, não. Aliás, futebol também é culto masculinista, como nós já reforçamos. A gente precisa começar a se colocar no nosso lugar e se responsabilizar pelas nossas falas, pelo que nós publicamos, pelo que nós falamos, por aquilo que defendemos. E se não estamos contribuindo para a morte de mais gente na sociedade. Porque o que mais esse povo quer é que se explodam todas essas pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, fica a dica aqui, para quem estava na dúvida sobre os meus posicionamentos pessoais, estou junto com a doutora Futini, não estou aqui brincando de time de futebol, torcendo para um lado, torcendo para o outro, estou pesquisando diariamente para não falar as abobrinhas que eu ouço por aí, e principalmente a gente começar a se posicionar adequadamente nas redes. Né? Hoje assisti um vídeo transfóbico assim que me deu vontade de dar na cara de alguém. E a gente tem que se controlar a ponto de saber também se responsabilizar pelas próprias ações, porque a gente tem muita gente morrendo, já tem muita gente morrendo por causa de videozinho na internet, por causa de comentáriozinho ignorante pelas histerias masculinas que estão por aí nas redes e o povo fica aplaudindo. Então, a gente tem que começar a se responsabilizar por aquilo que engaja, por aquilo que estuda, por aquilo que fala, por aquilo que publica. Já está na hora, né, pessoal? Vamos combinar. Então, olha quem mais chegou. Raquel, maravilhosa, chegou. Saudações terráqueas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Jesus da Shopee, membro do canal. Atrasei. Boa noite, doutora Ângela. Boa noite, Espaço das Deusas. É isso aí. Seja muito bem-vindo, querido membro do canal. Sim, doutora Fufu maravilhosa, né? Assista uma live dela aqui no canal, gente, sobre anarcofeminismo. Não percam, hein? E espero em breve trazê-la novamente aqui. Andy, boa noite! Muito obrigada pela presença. Eita, a luz aqui está piscando, é uma delícia isso. Mas vamos lá. Vamos então para o nosso capítulo, a sacralização da guerra. Quem chegou agora, não perca, volte, depois assista desde o começo, tá, gente? Porque já falei várias coisas importantes e precisam ser compartilhadas. Já deixa seu like e vamos lá. Sacralização da guerra. O soldado de Cristo mata com segurança. Ele morre com mais segurança ainda. Ele serve a seus próprios interesses ao morrer e aos interesses de Cristo ao matar. Não é sem motivo que ele carrega a espada. Frase atribuída a São Bernardo. Os guerreiros não adquirem automaticamente um sentido transcendente ou religioso de sua ocupação, assim como não o fazem os chefes ou atletas profissionais. As únicas características universalmente valorizadas em homens de combate são a coragem e a lealdade ao seu bando ou líder. E esses valores são compartilhados com gangues de rua e sindicatos do crime organizado. Dentro dos limites do comportamento guerreiro aceitável, há muito espaço para bullying e grosseria de todos os graus, e não apenas em relação ao inimigo do momento. Gilgamesh, o primeiro guerreiro herói da história registrada, ainda que lendário, né, teve de ser distraído de suas predações contra seu próprio povo, que inicia a história reclamando que sua arrogância não tem limites, nem de dia nem de noite. Sua luxúria não deixa nenhuma virgem para seu amante. A história oferece muitos avisos sobre os perigos de guerreiros subempregados para a população civil que os sustenta. Na antiga Esparta, os jovens de uma cripeia ou sociedade secreta masculina
aperfeiçoavam suas habilidades de guerreiro, indo viver secretamente no campo, saindo à noite para matar qualquer relote ou servo que pudessem encontrar. O estupro tem sido endêmico onde quer que os guerreiros governem e foi até legalizado na Europa medieval como o droit de seguir, o direito do senhor feudal. Os cavaleiros não apareciam necessariamente em armaduras brilhantes, mas às vezes sob o disfarce de predador, como o espetacularmente maligno Raul de Cambrai na canção de mesmo nome. E o estupro, o domínio masculino sobre corpos e performances femininas é muito marcante, onde tem elites guerreiras, como nós vimos no capítulo anterior. Na história, Raul ataca um convento de freiras, monta sua tenda bem na capela, com sua cama no altar e seus falcões se aproximando do crucifixo. E acaba queimando as freiras vivas em resposta a um insulto imaginário. O mau comportamento também não era desconhecido entre os cavaleiros da vida real. Uma lista do início do século XIV de 31 pecados comuns entre os cavaleiros inclui saquear, matar padres e encher-se de orgulho. A elite guerreira europeia, talvez mais do que qualquer outra, era dada a bebedeiras e brigas, com consequências desagradáveis para a população civil. As evidências do papel da bebida forte remontam aos tempos pré-históricos. Os distintos béqueres deixados pelos guerreiros montados que varreram a Europa no terceiro milênio antes da Era Comum continham uma versão aromatizada de hidromel. Na Grécia primitiva, a cultura guerreira era centrada no banquete, realizado no salão de um líder guerreiro com longas bebedeiras e ostentação. Essa tradição foi mantida pela cavalaria medieval, cujos salões do castelo serviam tanto como refeitórios quanto como dormitórios para os homens de armas reunidos, quartel e bar, em outras palavras. Onde quer que os cavaleiros se reunissem, havia a possibilidade de violência generalizada. Então veja que essas elites guerreiras também acompanhavam banquetes, de alguma maneira refeições rituais. Os torneios, tão majestosos e elegantes nas representações de Hollywood, muitas vezes degeneravam em tumulto e a igreja tentava em vão proibi-los. Mesmo a propriedade da igreja não estava isenta dos efeitos do alto astral dos cavaleiros. De acordo com um cronista contemporâneo, os nobres participantes da ordenação de Louis d'Anjou e seu irmão Charles, em um monastério em 1389, foram levados pela embriaguez a tais desordens que vários deles macularam a santidade da casa religiosa e se abandonaram à libertinagem e ao adultério. No entanto, as elites guerreiras, apesar de todos os seus deslizes com a violência, há muito tempo procuram transformar a guerra em algo sagrado e digno de respeito geral. Incentivadas muitas vezes pelas próprias autoridades religiosas, as elites guerreiras tomaram emprestado tudo o que puderam das religiões estabelecidas, saqueando-as, por assim dizer, em busca de fundamentos gloriosos e fragmentos coloridos de cerimônias. Até mesmo as guerras empreendidas sem nenhum outro objetivo que não seja o saque, ou sem nenhum objetivo que não seja a iniciação de um novo grupo de guerreiros, alcançam um status místico quando travadas em nome da verdadeira cruz, da Arca da Aliança, de uma relíquia do profeta ou da honra da pátria. Para o verdadeiro membro da elite guerreira, toda guerra pode ser sagrada. E a gente tem visto hoje em dia, né? A guerra em nome de uma nação, a guerra em nome de uma terra, de uma promessa divina, a terra em nome da ancestralidade e tantos outros elementos místicos e sagrados como um motivo para a guerra. Uma das maneiras mais diretas e óbvias de sacralizar a guerra era usá-la como um meio de capturar vítimas para sacrifício humano. Nesse ponto, os astecas continuam sendo o exemplo mais bem estudado.
E, claro, vai ser sempre o mais bem estudado para desviar a atenção de outros exemplos, que nós estudamos com detalhes na playlist Sacrifícios Humanos. Com uma nação de guerreiros e artesãos, eles eram dependentes dos povos que conquistaram para obter grande parte de seus alimentos, escravos e artigos de luxo, como ouro e penas decorativas. Mas a satisfação das necessidades materiais aparentemente não era suficiente por si só para justificar as campanhas perpétuas dos astecas contra seus vizinhos. O que fazia a guerra parecer legítima e justa era sua contribuição para o rito religioso do sacrifício. No México asteca, assim como nos reinos da África Ocidental do século XIX, que também praticavam o sacrifício ritual de prisioneiros de guerra, o sacrifício público de prisioneiros de guerra anunciava o sucesso militar e a obrigação de fornecer vítimas para o sacrifício fornecia uma justificativa para a guerra. Num ciclo sem fim, né? Historicamente, a guerra pode ter ganhado legitimidade religiosa em outras culturas também, colocando-se a serviço do sacrifício humano ritual. É impossível, especialmente em retrospecto, separar as desculpas religiosas para a guerra de suas outras funções, como a obtenção de saques ou a perpetuação de um subgrupo guerreiro. O tributo que os derrotados eram obrigados a pagar poderia assumir a forma de material de sacrifício humano. Atenas, de acordo com o mito, tinha de enviar 7 jovens e 7 donzelas anualmente para Creta para serem devoradas pelo Minotauro. Há alguma discordância sobre o número de jovens devidos a Creta por Atenas. Bonfim coloca o tributo ateniense em 7 jovens e 7 donzelas anualmente, enquanto Hamilton coloca 14 vítimas sendo enviadas a Creta somente a cada 9 anos. E se alguma vez duvidarmos da capacidade humana de destruição absolutamente desinteressada, havia tribos celtas que, de acordo com os romanos, não apenas enforcavam todos os inimigos capturados como sacrifício de oferendas, mas matavam os cavalos dos inimigos, cortá-los em pedaços e jogá-los num rio ou lago, juntamente com todas as armas e o ouro dos inimigos. Isso poderia ser considerado um mito se pilhas de valiosos espólios não tivessem sido recuperadas das turfeiras dinamarquesas, mais ou menos como descrito. Então, nós temos não somente mitos ou aparentemente algum tipo de intriga sobre outros povos, né, que os romanos faziam muito, mas nós temos de fato achados arqueológicos suficientes para provar que certos rituais eram de fato realizados. Com o tempo, o sacrifício humano perdeu seu poder de conferir santidade à guerra ou a qualquer outra coisa. Há evidências de repulsa moral contra o sacrifício humano entre alguns dos povos que se presume ou se sabe que o praticaram. O panteão asteca incluía não apenas o sanguinário deus guerreiro Huitzilopochtli, mas também a figura gentil de Quetzalcoatl, que em algumas versões da mitologia asteca se opõe ao sacrifício humano. Na mitologia grega, os deuses às vezes exigem o sacrifício humano e às vezes punem os humanos por praticá-lo. A ambivalência em relação ao rito mostra que o sacrifício humano é um ato de amor e de caridade. A ambivalência sobre o rito aparece, por exemplo, nos vários tratamentos literários da morte de Efigênia, que a gente tratou desse mito na live sobre o sacrifício da filha de Jefté, né? E essa live está na playlist Sacrifícios Humanos. Na versão de Ésquilo, a moça luta e suplica, tornando sua morte tão terrível que até mesmo o coro precisa desviar os olhos. Mas na peça de Eurípides, ela é uma vítima voluntária. Na verdade, menos um sacrifício do que um suicídio. Abre aspas, eu estive pensando, mãe, ouça-me agora. Eu escolhi a morte. É minha livre escolha. Fecha aspas.
O abandono do sacrifício humano tem sido frequentemente considerado como prova de que os seres humanos são capazes de progredir moralmente. Mas a diferença entre aqueles que lutaram em guerras para capturar vítimas de sacrifício e aqueles que lutam por motivos mais, entre aspas, racionais, é, no final das contas, um tanto incômoda. A guerra consiste tanto em combates quanto em mortes, que normalmente ocorrem longe da visão dos civis. O que distingue os praticantes do sacrifício humano é o fato de que eles conseguiam separar parcialmente essas duas atividades. A luta continuava no campo de batalha, mas pelo menos parte da matança continuava mais tarde, longe do campo de batalha, quando os prisioneiros eram sacrificados à vista do público. Não é que os astecas fossem um povo particularmente sanguinário. Pelos padrões europeus, suas batalhas parecem ter sido bastante corteses, né? Porque os europeus davam de 10-0. Mas eles acreditavam em separar parte da matança e guardá-la, por assim dizer, para um evento espetacular a ser testemunhado por todos. O uso da guerra para obter vítimas sacrificiais conferia um status religioso especial aos próprios guerreiros, mas também atendia aos interesses dos civis, que teriam motivos para temer um subgrupo de guerreiros sem lei em seu meio. Colocar a guerra a serviço do ritual religioso era uma forma de lembrar aos guerreiros que eles ainda estavam vinculados às regras e aos rituais do grupo, que eles não eram livres para usar suas habilidades destrutivas em casa. E isso também vale, por exemplo, para a live que a gente comentou sobre o Herem. Que o Herem era, no contexto israelita, e quando eu falo israelita é na antiguidade, tá? Não é israelense, é israelita. E não quer dizer que os israelenses hoje não utilizem o Herem, né? Que é a ideia de aqueles que são mortos em batalha também são sacrifícios para o Deus da guerra. Tá? Em particular, a entrega de prisioneiros a um sacrificador civil era uma forma de afirmar que, embora os guerreiros pudessem lutar, o poder de matar ainda residia no grupo como um todo. E essa questão da identidade do grupo como capaz de matar ou habilitado a matar em um ritual, né, numa forma ritual, é importante, porque todos os, os membros daquela sociedade estão ali instituídos como sacrificadores. Tá? Deixa eu ver aqui. Jesus da Shopee. As redes têm se povoado cada vez mais um ambiente provado, desculpa, cada vez mais um ambiente tóxico do que de troca, com certeza. Canal Obindim, hello! Sejam muito bem-vindas! Sigam esse canal que estarei lá sábado. Sábado, gente, lá no canal Obindim, nós vamos estar junto com um grupo de mulheres maravilhosas, tá? Não percam, sábado às 19 horas. Em resumo deste post, as guerras são para matar mulheres. Não só isso. As guerras matam mulheres, crianças, pessoas racializadas, idosos, LGBT, todos os grupos vulnerabilizados, tá bem? Importante, gente. Olá, espiritualidade anarquista! Seja muito bem-vinda. Jurandir Gomes de Oliveira. Ótima noite a todos e todas de Aracruz, Espírito Santo. Beijo para o pessoal de Aracruz do Espírito Santo. Espiritualidade anarquista. E se o descaso com as pessoas que caem lá no vulcão seja uma forma deles darem sacrifício à divindade, o vulcão sabe. Com certeza! Exatamente. Quantas mais serão sacrificadas para esses deuses, né? Os deuses de Estado. Nós vamos falar, em relação ao vulcão, preciso fazer uma ponte aqui. Nós vamos ter uma live em julho
ou em agosto, se não me engano, sobre Javé como deus vulcão, tá bem? Mas o caso da Juliana, né, é um caso que nós precisamos pensar em quem a deixou lá, quem tinha responsabilidade de estar lá e de que forma a vida dela foi um sacrifício feito por aquelas pessoas que a deixaram num momento de vulnerabilidade. Então, fica a dica. Quem chegou agora, depois assiste o começo da live em que eu falo sobre essas questões, tá bem? Muito obrigada pelos comentários, gente. Vamos então para a segunda parte deste material, a guerra e as religiões pós-sacrifício. Algumas religiões são, obviamente, mais compatíveis com a guerra e com as elites guerreiras do que outras. As religiões antigas, como as dos gregos, não tinham objeções de princípio à guerra. Elas próprias eram religiões sacrificiais, centradas no ato de matar. Entre os gregos, as noções de moralidade eram, em grande parte, uma invenção secular. Lembrando, gente, que moralidade é cultural, tá? Não existem universais morais, não. Tá? E falando de universais, quando falarem, isso é um universal, já desconfie, tá, gente? Porque isso é discurso colonial, tá? Os próprios deuses eram amorais e às vezes fomentavam guerras humanas por diversão. E nós falamos isso na playlist Sacrifícios Humanos, quando nós tivemos a live sobre a Guerra de Troia, né? Que é basicamente um mito em torno dessa diversão das divindades. Até mesmo Javé do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que era tão obsessivo em relação a questões de dieta e higiene, era essencialmente um deus guerreiro. Embriagarei minhas flechas com sangue, ele troveja um momento, e minha espada devorará carne. Deuteronômio 32, 42. Mas as novas religiões que surgiram entre o século 5 antes da Era Comum, quando Siddhartha, que se tornou Buda, viveu, e o século 8, da Era Comum, a época de Mohammed, né, ofereceram uma perspectiva totalmente nova sobre a vida, a morte e o derramamento de sangue. E uma perspectiva que era muitas vezes hostil à guerra e a todas as outras formas de violência intra-humana. Por um lado, a prática dessas religiões não estava centrada em rituais de derramamento de sangue. O cristianismo, por exemplo, abre aspas, apenas relembra a tradição do sacrifício humano, vírgula, fecha aspas. Ele não a representa literalmente em tese, tá? Em tese. Condenando o grande cerimonial estético do sacrifício público, as novas religiões exigiam a participação individual na forma de comportamento ético, bem como observância de rituais e orações. E as novas religiões definiram o comportamento ético de forma muito mais ampla do que as antigas. Uma das razões pelas quais o historiador Karl Jaspers as descreve como pós-axiais, o que significa um avanço além de algum divisor de águas crítico, é que as novas religiões eram universalistas. Lembra que eu falei? Universalistas. Elas postulavam uma divindade, ou no caso do budismo, uma entidade espiritual muito mais abstrata, que presidia todos os seres humanos e não apenas uma tribo ou nação específica. Então, essas religiões universalistas, elas tendem a ser colonialistas, tá? Até mesmo o estrangeiro agora continha alguma centelha da essência divina e não podia ser morto sem incorrer potencialmente na ira de Deus. Assim, pelo menos oficialmente, atenção nesses termos. O budismo e o cristianismo condenavam a prática da guerra, oficialmente, enquanto o Islã permitia apenas contra os ainda não convertidos. O motivo pelo qual essas religiões surgiram em partes muito distintas do mundo chamado civilizado, né, aproximadamente no mesmo milênio, é algo que poucos historiadores se aventuram a explicar.
Um fator pode ter sido o fato de que o sacrifício de animais, na escala exigida pelas religiões antigas, estava simplesmente se tornando muito caro. As populações humanas estavam crescendo, tornando os animais de rebanho preciosos para as antigas demonstrações ostensivas de piedade. Na Índia, de acordo com Kosambi, a antiga economia de pastoreio havia dado lugar à agricultura na época de Siddhartha, e o budismo ratificou sensatamente a mudança ao proibir o abate de animais para fins de exibição religiosa. Uma versão semelhante ao sacrifício aparece no judaísmo na época dos profetas, talvez em parte pelo mesmo motivo subjacente, e o zoroastrismo, surgido entre os séculos 9 e 6 antes da Era Comum. Foi, de certa forma, uma revolta contra o sacerdócio de pastores que prosperava com a realização de sacrifícios de animais. Então, vai haver ali embates político-econômicos, tá? Para essas mudanças religiosas. Outro fator citado com mais frequência que favoreceu as novas religiões foi a ascensão em todo mundo chamado civilizado, né, que a Bárbara chama de civilizado, de uma classe de comerciantes. O comércio difere da guerra porque canaliza a ganância para a aquisição não violenta de riquezas e, portanto, exige traços que normalmente não são valorizados pela antiga elite guerreira. E não violenta, gente, entre aspas, tá? Preciso colocar isso. Porque quando o comércio cresce, você vai ver, sim, violência e desigualdade. Então, a propaganda que se faz do comércio, né, é que vai ter veracidade, confiabilidade, capacidade de deliberação racional, em vez da impetuosidade tradicional do guerreiro. Convenientemente, as religiões pós-axiais fornecem uma estrutura ética comum na qual o comércio poderia florescer. Recorrendo novamente ao perspicaz Kosambi, abre aspas, verdade, justiça, não invadir as posses dos outros, mostram que surgiu um conceito totalmente novo de propriedade individual. Sem essa moralidade, tida como certa hoje em dia, o comércio teria sido impossível. Os seguidores leigos mais fiéis de Buda eram comerciantes. Fecha aspas. Assim como, é claro, o próprio Mohammed, né? Um terceiro fator que favoreceu as novas religiões foi o crescimento em sociedades complexas de uma classe baixa composta por representantes de povos derrotados militarmente. Como Karl Luckert escreve, essas novas religiões eram movimentos em nome das pessoas comuns, e muitas vezes explicitamente desaprovando as elites guerreiras. A guerra constante, seguida pela privação de direitos ou escravização dos perdedores, produziu sociedades marcadamente estratificadas e heterogêneas, cujos escalões inferiores muitas vezes fervilhavam de ressentimento contra seus conquistadores. Como tantos outros povos, os gregos e israelitas do Império Romano, os dravidianos da Índia, governada pelos arianos, estavam sujeitos a castas dominantes que haviam chegado ao poder por meio da força militar. E essas castas, né, eram estabelecidas colonialmente pelos militares. Faz sentido que os povos derrotados fossem atraídos por religiões que incluíssem o indivíduo mais humilde, que valorizassem a misericórdia e que condenassem explicitamente os belicosos. O problema da derrota aparece em grande escala no Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, né, a partir de Ezequiel. Como explicar um Deus que permite que os filisteus perversos, idólatras, né, segundo o discurso ali, por exemplo, triunfem sobre seu povo escolhido? No Novo Testamento, a questão é resolvida por meio de uma profunda renúncia à própria vitória. A glória não pertence mais àqueles que triunfam pela força, mas àqueles que são triunfados, né? A vingança deixa de ser uma tentação, pois aqueles que sofrem derrota nesse mundo, os pobres, os mansos, os oprimidos, desarmados, triunfarão no próximo. Então se estabelece um discurso de resignação para os pobres e vulnerabilizados, porque eles vão ter no próximo mundo, no
no além morte, né, a satisfação dos seus desejos, as recompensas prometidas. Para quê? Para que eles se resignem, para que eles se coloquem como vítimas, como presas constantemente, né? Mas a ideia aqui é baseada num tipo de sacrifício humano. Então, nessa ideia do Novo Testamento, Deus teria vindo à Terra como um homem, isso principalmente nos textos de João, por exemplo, né? Do evangelho, da comunidade joanina, do evangelho chamado João. Ele teria vindo como um homem pobre, membro de uma nação derrotada, veio para sofrer tortura, humilhação nas mãos dos conquistadores. E veja que nessa ideia de um Deus que se torna homem, que se sacrifica, então é igual à ideia da Ifigênia, que ela não estava se sacrificando, ela estava se suicidando ao se entregar ao sacrifício. Então, aqui, essa mesma ideia de um Jesus que se entrega à morte é um suicida. Tá? Nós já vimos isso numa live só sobre a ideia do sacrifício de Jesus, né? Como um suicídio, de fato, né? Um sacrifício humano, mas um suicídio também. Na imagem do Cristo crucificado, os valores da antiga elite guerreira são invertidos. O governante do universo assume a postura da derrota final. Deus não é mais um beneficiário do sacrifício, mas a vítima. Então, não o Javé predatório do Pentateuco, mas uma presa. Tá? Apropriadamente, em algum momento na Europa cristã, um novo personagem passa a desempenhar o papel da besta predatória. E essa é a própria antítese da divindade, Satanás. Então, cria-se Satanás nessa Europa cristã, né? Então, no pensamento cristão medieval, o dragão, a serpente eram frequentemente ligados a esse imaginário em torno dessa figura inventada pelo cristianismo, que é Satanás. Então, expulso do céu, Satanás é retratado na arte medieval como um monstro voraz que consome furiosamente suas vítimas. Até mesmo o próprio inferno, como relata Burkert, era retratado como um enorme animal devorador com mandíbulas bocejantes. E eu mostro isso no meu curso A Representação do Mal nas Religiões. Neste curso aqui, nós vamos ver a invenção do diabo, para que ele serve, a função dele também na colonização, e é importante que a gente saiba como ele é representado na arte, na teologia, na história, na linguística, né? E na filosofia. E como essas representações vão determinar a forma como a igreja vai dominar as populações, vai controlar a vida das pessoas. É fácil ver como uma religião centrada na vítima atrairia os pobres e até mesmo as mulheres de posição social mais elevada. Ambos os grupos que muitas vezes se originaram em populações militarmente derrotadas. Mas não está tão claro porque os próprios guerreiros gostariam de adotar uma religião professada por mulheres e outros inferiores sociais. O exército romano do final do Império tinha seguido o seu próprio caminho em termos de religião, tornando-se um foco de mitraísmo, né? Uma religião militarista, centrada no sacrifício, não compartilhada pelos civis romanos e certamente não pelas mulheres. Presumivelmente, a elite guerreira europeia da era pós-romana poderia ter permanecido leal aos seus deuses guerreiros pré-cristãos, como Mitra ou Votan, enquanto deixava o deus vítima Jesus para os pobres e fracos. Afinal, eram os guerreiros que estavam em posição de impor suas crenças. No entanto, algo muito diferente aconteceu. Mais claramente na Europa, onde os guerreiros passaram a adorar e até mesmo a cooptar como um novo tipo de deus guerreiro, uma vítima mais exaltada da elite guerreira anterior. E aí a gente vai entrar na questão da guerra cristianizada, né? A fusão dos valores guerreiros com as noções religiosas defendidas por pessoas comuns também ocorreu em outros lugares. E aí nós vamos pensar, por exemplo, por que é que existem cristãos progressistas, né? Quando
Existe essa ideia de um Jesus vítima, de um Jesus sofredor, de um Jesus marginal, a invenção de um Jesus negro, por exemplo, a racialização de um Jesus, né? E tudo isso para cooptar o povo, né? Para cooptar a população mais vulnerabilizada. Só que essas ideias vão ser acopladas a elites guerreiras, tá? O Islã deu ao guerreiro um papel de honra, pelo menos quando ele se restringia suas hostilidades aos infiéis. E até mesmo o budismo foi cooptado pelos samurais como fonte de poder e autodomínio. Mas em questões de guerra, um certo eurocentrismo pode ser justificado, dado o sucesso das predações globais da Europa a partir do século XVI. Esse eventual surto de expansionismo, né, a colonização, foi impulsionado em grande parte pela notável fusão da religião e do militarismo ocorrida na Idade Média e descrita pelo historiador Philippe Contamine como uma militarização da igreja e uma sacralização da guerra. A maioria dos historiadores, inclusive Contamine, conta a história da fusão dos valores cristãos e militares do ponto de vista da igreja, em parte porque a igreja deixou uma história cuidadosamente registrada para contar. No todo, não é uma história edificante. Para seu crédito, a igreja fez várias tentativas de controlar a elite guerreira. Um édito emitido pelo Concílio de Narbonne em 1045 ilustra a tentativa da igreja de criar algum espaço, literalmente, para si mesma e para os não combatentes em geral, decretando que não deveria haver ataques a clérigos, monges, freiras, mulheres, peregrinos, comerciantes, camponeses, visitantes de concílios, igrejas e seus terrenos circundantes a 30 pés, desde que não abrigassem armas, cemitérios e claustros a 60 pés, as terras do clero, pastores e seus rebanhos, animais agrícolas, carroças nos campos e oliveiras. Ao mesmo tempo, porém, a igreja estava, pouco a pouco, abandonando seu próprio compromisso original com o pacifismo. Indiscutivelmente, ela não tinha muita escolha. No século V da Era Comum, quando Agostinho propôs sua doutrina da guerra justa, essencialmente uma guerra defensiva, liderada por autoridades reconhecidas e conduzida com um mínimo de restrição cristã, a noção de dar a outra face deve ter parecido temerária ou pitoresca. Nos séculos após a queda de Roma, a Europa foi assediada por ondas sucessivas de invasores vikings, asiáticos nômades e turcos muçulmanos, e a igreja muitas vezes surgiu como a única instituição em posição de organizar a resistência. Uma igreja verdadeiramente cristã, ou seja, o ideal dela pacifista, dificilmente poderia ter sobrevivido como uma instituição em um mundo governado pela espada. Mas a crescente tolerância da igreja à violência logo se estendeu às intermináveis guerras internas da Europa, e em meados do século X, a mera tolerância estava dando lugar à participação ativa. No caos que se seguiu à dissolução do Império Carolíngio no século IX, relata o historiador Alan Bernstein, novas orações surgiram para exércitos, para guerreiros, para espadas. Senhor, destrua os inimigos de seu povo, e coisas desse tipo. A igreja começou a se tornar útil para a elite guerreira, fornecendo bênçãos rituais para estandartes militares, espadas e outras armas. Em meados do século seguinte, a igreja havia assumido, em grande parte, a cerimônia de formação de cavaleiros. A decoração da igreja começou a apresentar heróis blindados, bem como os habituais santos torturados. Até mesmo a regra rígida de que os próprios clérigos deveriam se abster de guerrear podia ser violada com uma piscadela. No ano 1000, o bispo Bernard, o Bernardo, né, levou o exército do imperador saxão Otto III para a batalha, mas esse pecado foi atenuado pela inclusão em sua lança de alguns pregos da verdadeira cruz, da suposta, né, verdadeira cruz. Então, veja que eles começam a pegar as relíquias, né, elementos que eles consideravam sagrados,
para colocar nas armas, para sacralizar aquele instrumento, para sacralizar a sua posição agora de efetivamente entrar na guerra. Disse que o arcebispo de Mainz, em 1182, matou 9 homens em batalha, mas como ele usou um porrete em vez de uma espada, não foi culpado de derramar sangue. Após a batalha, ele vestiu suas vestes pontifícias e rezou a missa, enquanto um coro de freiras cantava docemente Gaudemus. Por sua vez, a elite guerreira adotou alegremente a linguagem e os adereços do cristianismo, se não exatamente o espírito, né? Porque a própria ideia de evangelização, de missão, vem dessas questões militares, tá? O rei franco do século V, Clovis, jurou à sua esposa católica, Clotilda, que se converteria se tivesse sucesso na batalha contra os alamanos. Vitorioso, ele foi batizado junto com 3.000 de seu exército e retomou sua carreira de conquista. Mas, independentemente do que isso tenha feito pela proeza militar de um cavaleiro, a cristianização, sem dúvida, aumentou sua credibilidade entre um povo comum, fazendo com que ele parecesse e às vezes se comportasse muito melhor do que um bandido montado. E apesar de toda a ênfase literária do indivíduo combatente de alto nascimento, o cavaleiro era totalmente dependente das contribuições de seus inferiores sociais, de camponeses a burgueses. A brilhante contribuição do cristianismo foi o fato de ter proporcionado uma visão de mundo que unia o cavaleiro da alta nobreza e o humilde servo, o opressor e o oprimido. Uma reconciliação de classes, que a gente até mencionou na live que falamos da encíclica Rerum Novarum, né, do Papa Leão XIII, refletindo, né, para o Papa Leão XIV atualmente. As canções e outros relatos contemporâneos têm pouco a dizer sobre o papel do homem comum na guerra medieval, que era invariavelmente retratada como um estrondoso confronto de cavaleiros montados individualmente. Mas como enfatizei no capítulo anterior, né, alguém tinha de forjar as armas e armaduras do cavaleiro, cuidar de seus cavalos e ajudá-lo de várias formas quando ele estivesse sobrecarregado com seu equipamento. A gente viu que as elites guerreiras dependem do povo mais humilde. As elites guerreiras dependem dos camponeses para tudo. McNeill, né, no seu The Pursuit of Power, né, diz o seguinte: ele observa que sabe-se muito pouco sobre a fabricação e distribuição de armas e armaduras, das quais dependiam os cavaleiros da cristandade latina. Nos mitos e nas lendas, a espada do cavaleiro tem frequentemente uma origem mística. Na realidade, os artesãos suavam na forja por dias a fio para temperar o aço. Havia também os vários auxiliares que acompanhavam o cavaleiro na batalha, de 3 a 5 homens, incluindo o escudeiro montado e alguns garotos a pé, levemente armados. As longas campanhas exigiam séquitos de artesãos e trabalhadores, ferreiros, por exemplo, e mineiros para cavar sob as muralhas das cidades sitiadas. Além disso, havia um grande número de camponeses soldados a pé, arqueiros, piqueiros e homens levemente armados, cujas tarefas incluíam rastejar debaixo dos cavalos dos cavaleiros inimigos e esfaqueá-los na barriga, bem como despachar o inimigo ferido. Eram trabalhos arriscados que exigiam iniciativa e motivação. Portanto, ajudou o fato de que os plebeus compartilhavam um sistema de crenças místicas com a elite guerreira e que as campanhas eram frequentemente lideradas por um dos santos guerreiros, como São Miguel ou São Jorge, ou pelo próprio Jesus. A história peculiar de Joana d'Arc ilustra o poder do cristianismo de superar as desigualdades sociais em prol da guerra. Como menina de origem camponesa, Joana foi duplamente excluída da aventura da guerra, embora certamente como moradora do norte da França, durante a Guerra dos 100 Anos, não estivesse imune às suas depredações. Mas a imagem dela vai ser usada exatamente para defender a guerra.
No entanto, quando ela relatou ter sido instruída por Santos a liderar o exército francês contra os ingleses, ninguém pareceu achar essa afirmação ridícula. A única dúvida, tanto para o Delfim quanto para os clérigos do que a interrogaram, era se suas visões eram de fato inspiradas por Santos e não, digamos, bruxaria ou loucura. Uma vez que a autenticidade foi estabelecida para a satisfação de todos, a garota de 17 anos de idade de fato recebeu um exército para liderar, segundo o mito, né? Ou pelo menos liderar de forma simbólica. Para a realeza e a nobreza da França, bem como para o campesinato, era óbvio que a divindade cristã encontraria uma maneira de intervir nos assuntos militares dos mortais. Então vejam essas lendas, esses mitos, essas inserções de pessoas simples, de pessoas vulnerabilizadas em grandes histórias de libertação e guerra, é exatamente para legitimar essa campanha mística em torno da guerra. Acabei de me lembrar uma coisa que aconteceu essa semana em relação a Beyoncé. É isso mesmo, deixa o like aí, pessoal. Beyoncé, essa semana, apareceu com uma camiseta, né? Deixa eu só falar certinho. Ela apareceu na sua turnê. É isso que eu queria ver aqui. Dos Buffalo Soldiers, isso. Ela, na turnê Cowboy Carter, ela apareceu com uma camiseta dos Buffalo Soldiers, né? Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque a imagem de grupos vulnerabilizados na sociedade, em contexto de guerra, em contexto supremacista, é usado para chamar as pessoas para aquela ação militarista. Os Buffalo Soldiers eram os guerreiros negros, tá? Que foram cooptados para guerrear e matar indígenas estadunidenses. Tá? Então, pense na implicação, né, disso. Buffalo Soldiers. Quem eram esses grupos? Eram grupos de homens negros que eram contratados pelos brancos para lutar, invadir as terras indígenas e matar indígenas. Tá vendo a problemática, né? Aí vão dizer, Beyoncé tá cancelada. Quem tem dinheiro não é cancelado, tá, gente? Quem tem dinheiro se basta. A gente tem que entender a realidade. Não existe cancelamento, existe responsabilização, tá? O que ao evocar os Buffalo Soldiers, e por que eles são importantes para o discurso supremacista? Porque eram homens negros lutando a luta dos brancos. Eram homens negros lutando pela supremacia branca, para exterminar indígenas, para deslocar indígenas, para deslocar nativos. É a mesma lógica você pegar e falar que mulheres lutaram na guerra dos ingleses. Olha, Joana d'Arc, maravilhosa, lutando. Você pega uma mulher lutando a luta dos homens. E é muito fácil apontar para esses grupos, aplaudir esses grupos, porque eles estão lutando pelos supremacistas, porque eles estão lutando pelos colonizadores, por aqueles que querem ver a morte deles. Mas eles estavam resistindo para poder sobreviver, eles estavam fazendo aquilo, matando indígenas. Então, você não tem como lidar com essa situação sem responsabilizar as pessoas. E você tem que perceber que esses grupos de homens negros foram usados. E estão sendo usados hoje, novamente, por Beyoncé, que tem dinheiro e milhões de fãs no mundo inteiro.
exatamente para apagar todo o sangue indígena que foi derramado. Tá? E não pense que eu e você somos capazes de cancelar a Beyoncé. Não tenha essa ilusão, não seja iludido a esse ponto. Mas nós precisamos falar sobre isso e responsabilizar até mesmo aqueles que aplaudem. Responsabilização precisa existir. Não existe cancelamento. Existe responsabilização. Vamos parar de usar o termo cancelamento. Isso não existe. Isso é para discurso de tirar o foco do que realmente é. Responsabilização. E quando você usa, por exemplo, Joana d'Arc como uma grande heroína, como uma mulher maravilhosa, pelo que ela fez, ou seja, ela está lutando uma guerra dos homens, ou pelo menos simbolicamente inspirando aqueles homens a lutar por uma palavra que ela deu, mística, de que um ser transcendente estava apoiando aquela guerra, iria dar a vitória para eles. Perceba todas as implicações, como ela foi usada como um fantoche dentro daquela guerra, assim como esses homens negros, os Buffalo Soldiers, foram os fantoches da supremacia branca, uma para tirar da mão dos brancos o sangue indígena e botar o sangue indígena na mão dos negros, e outra para continuar usando os negros para fazer a sua vontade. A gente precisa ver essas implicações. Até Bell Hooks já chamou a Beyoncé de terrorista. Então, vamos estudar e vamos ler antes de usar a palavra cancelamento, antes de falar abobrinha, antes de repetir o que o povo fala por aí. A gente precisa se posicionar, mas com fundamentação. Tá? Não vamos falar besteira. Não existe cancelamento. Existe responsabilização. E isso a gente precisa ter. Primeiro em nós e depois para os outros. Tem que começar na gente. Responsabilidade por aquilo que a gente engaja. Ah, deixa eu ir lá comentar como eu estou indignado. E aí você está engajando o que está sendo mostrado. Você também é responsável, então, pelo engajamento. Pare de apontar suas indignações. Está na hora de você produzir e dar sua visualização, dar seu like, dar seu comentário para aquilo que tem valor, para aquilo que tem fundamento, para aquilo que se responsabiliza. E principalmente para a gente perceber essas marionetes. Ah, veja lá como Israel apoia os LGBT, olha como Israel apoia não sei o quê. E aí você usa, novamente, você usa grupos vulnerabilizados em favor do discurso supremacista sionista. É isso? Usar a comunidade LGBT, usar as mulheres só para querer a morte dos árabes, querer a morte dos iranianos. É isso? É usar novamente os vulnerabilizados para discurso de morte, para discurso militarista? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Até mesmo o nosso discurso. Se a gente não está querendo a morte de certos grupos, simplesmente para manter o nosso em pé. Grupos que já estão sendo mortos, como, por exemplo, pessoas trans. E a gente tem que se responsabilizar pelo que fala, pelo que posta, pelo que compartilha. Pelo ódio que a gente está incitando e usando essas pessoas. Do mesmo jeito que os supremacistas brancos usaram os Buffalo Soldiers, aqueles homens negros, para matar indígenas. A gente também pode ser instrumento de morte para outros grupos vulneráveis na mão dos supremacistas. E aí, parabéns para quem se dá esse trabalho de compartilhar vídeo falando contra pessoas trans. Está na mão dos supremacistas. Está contribuindo com eles. Hashtag ironia, tá?
A cristianização também teve um impacto prático no relacionamento dos guerreiros com os plebeus. O cavalheirismo, como é conhecido, o código guerreiro cristianizado, exigia que os cavaleiros fossem defensores dos fracos, ou seja, das mulheres, dos desarmados, em geral, bem como da igreja. O poema do final do século XII, né, Lodin de Chevalier, fez uma analogia entre o relacionamento do cavaleiro com as pessoas comuns e o relacionamento dele com seu cavalo. Ele as lidera, elas, por sua vez, o apoiam. E, sem dúvida, elas o apoiavam com mais disposição se ele se abstivesse de estuprar suas filhas e roubar seus porcos e vacas. Claro, né? Mas os guerreiros também encontraram no cristianismo uma fonte de sustento emocional, além de qualquer coisa que as religiões pagãs, entre aspas, né, anteriores tinham a oferecer. Então, paganismo, gente, pagão é um termo criado pelos cristãos para falar daqueles que não eram cristãos, tá? Então, hoje em dia, muitas religiões se autodenominam pagãs, mas elas estão utilizando um termo criado pelos cristãos, tá? A vitória era sempre gloriosa, mas a religião de um povo derrotado, originalmente hostil à guerra, tornava gloriosa até mesmo a morte na derrota. Aqueles que caíam em batalha podiam ser vistos como mártires análogos a Jesus, como o lendário cavaleiro Roland, que escolhe a morte de mártir em vez de incomodar seu tio Carlos Magno para pedir reforços. Novamente, a questão do autoextermínio, né? Entregando-se à morte, entregando-se ao martírio. Nós já fizemos uma live aqui no canal, na playlist Sacrifícios Humanos, sobre a equivalência do martírio com o autoextermínio. Tá? Na Chanson de Roland, o famoso cavaleiro sangra até a morte lenta e lindamente. Um exemplo inspirador para os guerreiros cristãos de todo o mundo e um prelúdio seguro para a eternidade no céu. O cristianismo glorificou o guerreiro caído ao destacar a antiga simetria entre o sacrificador e o sacrificado, que, por sua vez, lembra a dupla experiência humana como predador e presa. Como escreve Zoe Ondenburg, o Deus cristão foi tornado mais terrível e interessante pelo fato de ser também o cordeiro sacrificial, a vítima da crucificação. O guerreiro invencível e o eterno mártir Deus, inspirando piedade do tipo mais edificante. Era um e o mesmo. A fusão da igreja e do exército transformou cada batalha em um rito religioso. As bandeiras de ambos os lados provavelmente eram bordadas com imagens e textos religiosos, com a própria cruz servindo de emblema para ingleses, franceses, bretões e outros. Antes da batalha, os ritos de confissão, comunhão e missa eram observados. Enquanto atacavam um outro, os cavaleiros proferiam gritos de guerra invocando os santos guerreiros. São Jorge para os ingleses, São Denis para os franceses. Durante toda a batalha, o clero se manteve ocupado atrás das linhas, rezando por seus respectivos lados. Finalmente, quando a batalha terminava, o vencedor poderia, por gratidão, fazer uma oferta de armaduras capturadas à igreja ou dedicar uma capela aos santos úteis. A apoteose do militarismo cristianizado e do cristianismo militarizado foi a Grande Guerra Cristã. Em 1095, o Papa Urbano II convocou os cavaleiros europeus para capturar a Terra Santa dos infiéis sarracenos, deixando claro que um dos principais objetivos da cruzada era desviar os impulsos predatórios dos cavaleiros da própria Europa. Abre aspas. Ó raça de francos, ficamos sabendo que em algumas de suas províncias ninguém pode se aventurar na estrada de dia ou de noite sem ser ferido ou atacado por salteadores da estrada, e ninguém está seguro nem mesmo em casa. Fecha aspas. Sabemos que ele não está se referindo a criminosos comuns ou de baixa índole, porque na próxima frase fica claro que a solução para esse problema é uma reencenação da trégua de Deus, ou seja, uma contenção voluntária por parte dos cavaleiros, cujas energias devem agora ser direcionadas para fora, para os infiéis. Abre aspas.
Que todo ódio se afaste de vocês, que todas as brigas terminem, que todas as guerras cessem. Comecem a seguir o caminho para o santo sepulcro, para arrancar essa terra da raça perversa e submetê-la a vocês mesmos. Fecha aspas. Militarmente, as cruzadas foram um grande desastre para os cristãos, mas elas serviram para consolidar a fusão da cruz e da espada. O conceito de guerra justa da igreja sempre foi uma espécie de concessão relutante à realidade. No entanto, aqui estava uma guerra que não era apenas justa, mas necessária e sagrada aos olhos de Deus. A primeira jihad da cristandade. Jihad, né? Na verdade, não é esse o nome, é Jihad. Significa guerra santa, né? Aqueles que participavam das guerras internas da Europa eram frequentemente obrigados a fazer penitência pelo pecado de matar. Mas a participação em uma cruzada tinha um efeito oposto, purificando um homem de pecados anteriores e garantindo sua admissão ao céu. Foram as cruzadas também que levaram ao surgimento de um novo tipo de guerreiro, o monge guerreiro, comprometido com a castidade por toda a vida, bem como com a guerra. Nas ordens monásticas militares dos cavaleiros templários e dos cavaleiros hospitalários, qualquer hesitação cristã remanescente em relação à violência foi dissolvida. O caminho do cavaleiro, ou pelo menos o do cavaleiro casto e cavaleiresco, tornou-se tão sagrado quanto o do monge de clausura. E ao dispensar até mesmo serviços sexuais e reprodutivos das mulheres, os monges guerreiros alcançaram, pelo menos por alguns séculos, o ideal e a linhagem perfeita de homens. De forma ainda mais impressionante do que as cruzadas contra os sarracenos, as cruzadas contra os hereges europeus representaram a fusão definitiva entre a igreja e o exército. Os hereges, entre aspas, né, visados pelo Papa Inocêncio III no início do século XIII, estavam entre os últimos adeptos europeus da doutrina cristã original de não violência. Os cátaros, como eram chamados, sustentavam que todos eram criminosos e que o soldado que obedecia a seus capitães e o juiz que pronunciava a sentença de morte não passavam de assassinos. Por esse e outros erros doutrinários, os cátaros foram punidos com o extermínio. Em troca de uma oferta de indulgências, os cavaleiros do norte da França esfolaram a Provença, lar dos cátaros, enforcando, decapitando e queimando com alegria indescritível. Quando a cidade de Béziers foi tomada e o legado papal foi questionado sobre como distinguir entre os cátaros e os católicos regulares, ele deu a famosa resposta: matem todos eles, Deus saberá quais são os seus. Os historiadores sempre atribuíam o sucesso militar dos turcos muçulmanos, incluindo os sarracenos encontrados nas cruzadas, à afinidade supostamente única do Islã com a guerra. Pode-se argumentar, entretanto, que a Europa cristã foi muito mais longe na sacralização da guerra. O Islã, depois de tudo, levava a sério sua proibição de guerra entre os muçulmanos, uma restrição eventualmente superada pelo uso de exércitos de escravos para batalhas intra-islâmicas. No final, não importava o fato de Mohammed ter sido um guerreiro e também um comerciante, enquanto Jesus havia sido um defensor da não-violência. Foi a Europa cristã que, a partir do século XVI, conquistou a maior parte do mundo, obliterando as sociedades indígenas ou convertendo-as à ponta da espada à potente combinação do cristianismo e do militarismo de estilo europeu. Mas havia uma grande falha na síntese do militarismo e da religião que emergiu na Europa medieval. Ela era, em última análise, propriedade espiritual da elite guerreira, e mesmo a igreja não conseguia superar de forma confiável e consistente as amargas divisões de classe que separaram essa elite da massa de pessoas comuns. Se as guerras lideradas por reis e nobres constituem o lado conhecido da história medieval, as guerras de classe, travadas por camponeses armados ao acaso, constituem sua parte inferior, entre aspas.
As sociedades feudais foram abaladas por revoltas esporádicas de camponeses, chamadas de Ikki do Japão, Jacquerie na França, pelo tipo humilde de homem Jacques que a liderava. Na Inglaterra do século XIV, foi um padre radical, John Ball, que instigou uma quase revolução ao reviver a mensagem original do cristianismo para os oprimidos. Abre aspas. De que forma aqueles que chamamos de senhores são mais senhores do que nós mesmos? Como eles mereceram isso? Por que eles nos mantêm em cativeiro? Se todos nós descendemos de um único pai e uma única mãe, Adão e Eva, como podem afirmar ou provar que são mais senhores do que nós, a não ser fazendo-nos produzir e cultivar a riqueza que eles gastam? Eles têm abrigo e conforto em suas belas mansões. Nós temos dificuldades e labuta, o vento e a chuva nos campos. E de nós deve vir, de nosso trabalho, as coisas que os mantêm no luxo. Fecha aspas. É difícil avaliar a profundidade do ressentimento que os camponeses analfabetos sentiam por seus senhores guerreiros. Mas se acreditarmos em Froissart, e ele pode ter exagerado para se adequar aos preconceitos de seus patronos ricos, os participantes das rebeliões camponesas muitas vezes não eram menos brutais do que os nobres que eles buscavam derrubar, incendiando os castelos e as casas dos cavaleiros e escudeiros, estuprando as belas damas e matando e roubando onde quer que fossem. As guerras convencionais também podem ter proporcionado aos soldados camponeses uma oportunidade de descarregar sua raiva em seus superiores sociais, ou pelo menos naqueles que serviam do outro lado. Embora os cavaleiros inimigos comumente tratassem uns aos outros com cuidado, até porque um cavaleiro capturado poderia ser mantido para resgate, Froissart relata que os soldados a pé franceses atacaram os cavaleiros flamengos abatidos em Rosberg, sem mais piedade do que se tivessem sido cães. E é difícil não ver um elemento de vingança de classe na matança dos arqueiros ingleses contra os cavaleiros franceses sem cavalos em Agincourt. Abre aspas. Sujos, esfarrapados e loucamente excitados, eles se jogaram sobre os braços dos homens de armas e, balançando os braços acima de suas cabeças, derrubaram as pesadas lâminas e os espigões de chumbo com uma força assustadora sobre a armadura dos homens de armas, cortando seus rostos e as articulações fracas de suas armaduras. Fecha aspas. Por sua vez, os nobres tinham pouco respeito pelos soldados de infantaria camponeses que os acompanhavam na batalha. Os cavaleiros franceses tendiam a ser particularmente esnobes, vendo seus soldados de infantaria como a escória do povo, e às vezes se recusando a servir com eles na batalha de Crécy. O rei francês, desapontado com o desempenho de seus arqueiros genoveses, de origem humilde, ordenou a seus cavaleiros: rápido, matem toda essa ralé. Eles estão apenas atrapalhando o nosso caminho. Em vez de serem homenageados por suas contribuições, os homens de origem humilde poderiam muito bem ser punidos por se intrometerem no esporte de seus superiores. Em 1078, os camponeses do sul da Alemanha, que haviam pegado em armas em defesa de seu imperador Henrique IV, foram, após sua derrota, castrados por seus senhores feudais por terem sido tão presunçosos a ponto de pegarem armas. Mesmo as mortes dos pobres eram ridículas. Após a Batalha de Senlis, em 1418, havia um capitão que tinha uma multidão de homens de infantaria que morreram todos, e houve muita risada, porque eram todos homens de baixa renda. Portanto, a religião da guerra, conforme concebida pelas elites guerreiras feudais, tinha pouco espaço para o homem comum, muito menos para a mulher comum. Teoricamente, o cavaleiro e o soldado de infantaria lutavam sob a égide do mesmo Deus e ascendiam juntos à mesma vida após a morte abençoada. Mas o cavaleiro tinha mais sonhos antigos e pagãos a realizar. Ele lutava para alcançar a glória pessoal, assim como Aquiles, e para manter a honra de sua nobre linhagem. Nenhuma dessas possibilidades de elevação seria acessível à pessoa comum,
até a invenção de um novo tipo de guerra e um novo tipo de Deus, né? A nação. Então, agora, no próximo capítulo, nós vamos falar sobre essa novo tipo de guerra em nome de um novo tipo de Deus, que é o Estado-nação. E aqui eu estou agora projetando para vocês as referências bibliográficas utilizadas para este capítulo, tá? Importante que vocês tenham. Lembrando que esses slides vão estar no Drive do Espaço das Deusas, que é o Drive dos membros do canal. O próximo capítulo, que nós vamos falar sobre as armas e a democratização da glória, né? Da guerra agora em nome da nação, como os novos deuses, né? Vai ser dia 9 de julho, às 19 horas. Tá? E semana que vem, a nossa próxima live, dia 2 de julho, às 19 horas, nós vamos para a live Os Agentes Divinos de Javé, os textos. A nossa live, acho que é a última live da playlist A Imagem Divina de Javé, né? Que nós estamos falando sobre linguística cognitiva, psicologia da religião, e agora os textos como agentes divinos de Javé, tá? Como que os textos vão tomar o lugar das imagens de culto antigas. Lembrando, gente, os últimos avisos, antes de eu olhar o chat, nós estamos nos últimos dias do nosso cupom de descontos com a Livraria Vozes, tá? Então, você entra no site da Livraria Vozes, livrariavozes.com.br, coloca os livros da editora Vozes no seu carrinho, e quando for fechar o carrinho, coloca Guerra 30, tudo maiúsculo, tudo junto. E você consegue 30% de desconto em todos os livros da editora Vozes, tá? E ainda últimos dias para a promoção do mês de junho, mês do amor. 20% de desconto em todos os meus cursos na área de Bíblia e Ciências da Religião. Aproveitem! E não esqueçam de adquirir a minha tese de doutorado com toda a fundamentação teórica que eu utilizo nas minhas pesquisas e análises e traduções, tá? R$ 130 com frete incluso de Axerá a Loruhamá. Lembrando que essa tese está concorrendo ao prêmio CAPES de teses deste ano. E até julho, última chance de você se inscrever nas turmas, ou de hebraico bíblico, ou de grego bíblico, ou das duas, né? 15 horas cada, gente. Estamos a todo vapor, mas só pode se inscrever até julho de 2025. Não vou abrir nova turma e não vou vender as gravações, tá? Então aproveitem, porque é a única oportunidade. E lembrando que nesse domingo agora, dia 29 de junho, temos sorteio de livros. Todo último domingo do mês, 17 horas, aqui no canal tem sorteio de livros e cursos. Membros do canal, ativos, apoiadores da campanha do Apoia-se, alunos de 2 cursos e mais, quem estiver ao vivo na live de sorteio vai concorrer. E também vai ter novidades que eu vou anunciar nesse domingo, hein? Não percam, gente. Deixa eu ver os comentários. And, descaso com as mulheres no caso da Juliana. Com certeza. Com certeza foi descaso. Matheus Xavier, boa noite. Seja muito bem-vindo. Like, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, hein, gente? Otoniel Olinda, membro do canal, boa noite, seja muito bem-vindo. Juliana Rosmaninho, membro do canal, boa noite. Só para deixar o like, volte depois para assistir. É isso mesmo. Curtam, não deixem de curtir, já compartilhem, gente. Membros do canal, não esqueçam de enviar. Quem não fez ainda, todo membro tem que enviar um e-mail para mim, tá? Com seu nome completo e endereço dos correios para receber seu pacote de mimos, tá?
E nós somos também usados quando apoiamos as guerras, com certeza. Com certeza. Diretrix, boa noite a todos, a todos e todos. Boa noite. Melhor pessoa do mundo. Obrigada, querido. Um abraço. Trabalho sério e de intelectualidade aprofundada. Muito obrigada. Luísa Fontura, boa noite, seja muito bem-vinda. Tiago Faria Mello, muito boa. Revisão da história medieval. Pois é, né? Eu curti muito a forma como a Bárbara abordou essas questões, por isso não fiz muitas inserções minhas, né? Acho que ela pontuou algumas questões importantes. Geralmente, quando você vai ver uma revisão de história medieval, você vai ver muita ênfase nos outros, né? Os outros da Europa, né? E aí, menos ênfase na violência da Europa. Então, eu gostei muito que ela foi bem pontual, colocando a questão colonial, né? Ela não chamou, não deu nome, mas ela citou a colonização europeia, então considero importantíssimo, né? Lembrando, gente, que nós estamos hoje no capítulo 10, nós vamos até o capítulo 14, né? E quando terminarmos o capítulo 14, nós vamos. O arquivo de slides completo de todas as lives dessa playlist vai para o drive do Espaço das Deusas, tá? Os membros do canal vão ter acesso a todos os slides. A live vai ficar gravada, então você pode compartilhar essa live, rever essa live, já maratonar a playlist Ritos de Sangue com todo o conteúdo, toda a tese que a Bárbara está construindo aqui de que a guerra, sim, é um rito religioso. E a gente precisa ter isso em mente quando analisamos a geopolítica contemporânea, tá bem? Então, maratonem as playlists para vocês ficarem em dia, que nós já vamos, a partir do mês de julho, vamos avançar e vai ter muita novidade por aqui, hein? Não percam, gente. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo carinho, pela participação de vocês aqui no chat. Convido vocês, quem chegou depois, que assista desde o começo, porque tem recado importante no começo da live, tá? Eu me posicionei diretamente a respeito das situações que estão acontecendo ultimamente no mundo, né? Então, se você quer ver meu posicionamento, quer ver minha resposta a muitos comentários que eu tenho recebido, recebi também uma proposta para fazer uma aula expositiva para explicar por que os evangélicos são supremacistas brancos. Me recuso a dar aula para quem não quer aprender, porque já tem muita live aqui explicando. Se você for só na live do Bom Livro, você já vai ter todo o conteúdo ali, por que evangélicos são supremacistas brancos. E se você, e ainda foi um policial ainda, né? Progressista. Para mim, policial progressista já é uma piada pronta, né? Porque se é só você fazer uma pesquisa sobre o início da polícia aqui no Brasil. Como é que começou a polícia no Brasil, né? Polícia tem que acabar, né? Não tem essa de tem policial evangélico, os policiais antifascistas. Policial antifascista é outra piada pronta, tá? Então, é braço do Estado, é braço para oprimir o povo, para matar gente pobre, para matar pessoas negras. Então, a gente tem que começar a pensar naquilo que a gente apoia, naquilo que a gente está reforçando na sociedade. Eu não vou ficar dando aula particular para quem não quer aprender com o que eu já falo aqui no canal. Tem horas e horas e horas e horas de aula aqui. Quem é membro do canal recebe material no seu endereço, que eu também mando material sobre Israel, mando material sobre a polícia, mando material sobre as questões. Quer material, se torna membro do canal e me manda o seu endereço que eu te mando. Não tem problema. Mas não vou ficar perdendo tempo dando aula particular para policial progressista e antifascista que acha que não é supremacista, que acha que não está sendo a mão do Estado para matar gente pobre, para oprimir gente vulnerável. Então, vamos botar a mão na consciência antes de querer vir perturbar as pessoas e achar que a gente tem obrigação de ensinar quem não quer aprender. Beleza? É isso, meu recado.
Beleza? É isso aí, Andy. A polícia é um representante da elite. Só protege eles, com certeza. E é só fazer uma boa pesquisa, gente. Tá? Quer aprender a fazer pesquisa, leia minha tese. Está aqui, ó, quase 500 páginas. É uma tese de doutorado. É só aprender a fazer pesquisa. E não ficar querendo uma aulinha lá, que eu fique lá ensinando, pegando na mãozinha para dizer o que é o quê, se tem horas de aula aqui nesse canal. Horas, horas e horas. Gratuito, gente. Não tem nem desculpa, né? Então, é importante a gente se colocar um pouco no nosso lugar e pensar sobre as questões que a gente quer jogar nas costas dos outros. Quer que a mulher ensine a não ser machista. Quer que o negro ensine a gente a não ser racista. Né? Quer que a pessoa com deficiência ensine a gente a não ser capacitista. Vamos se colocar no nosso lugar e vamos se educar, gente. Temos condição de se educar. Que isso, né? Jesus da Chopé. Pior que eu fiquei interessada nessa aula. Uma live toda dedicada a malhar evangélico. Mas, gente, estou fazendo uma playlist aqui, Jesus da Chopé, do bom livro. Aquilo é o quê? Né? Quantas lives eu já fiz com o Wellington aqui falando sobre supremacia evangélica? E é só assistir, meu filho. Não preciso fazer aula particular para ninguém, não, sobre isso. Tem, ó, pesquisa. Ah, quer material sobre isso? Paga R$100 para mim que eu te faço uma pasta no Drive só sobre material com isso. Uma pasta entupida de material que você pode fazer uma tese de doutorado só com os materiais que eu vou te fornecer. Me paga R$100 que eu monto uma pasta no Drive para você. Pronto. E aí você pesquisa e aprende. A gente não é obrigado a educar quem não quer aprender com o que a gente já tem aqui, o que a gente já falou aqui. Né? Vocês estão aqui diretão, vocês já estão cansados de me ouvir falar, estão enjoados da minha voz, né? Que não é lá grandes coisas, ainda mais com a sinusite. E aí vem outras pessoas que nunca estão aqui nas lives e me pedem aula particular. É o fim da picada, gente, é o fim da picada. Entendeu? Que não participa nas lives, né? Que não interage. Então, é para essas pessoas o recado, não se preocupem, que não é para vocês que estão aqui sempre apoiando e comentando e me aguentando, né? Mas obrigado pela participação, gente. E não se preocupem, a gente vai fazer lives sobre esses assuntos do momento, tá? Ó, o Tiago Faria Mello falando, você e o Wellington já falaram, até indiquei outro dia, porque tem esquerdista falando bobagem demais. Os crentes não sabem que os judeus não creem em Jesus? Numa boa, né? Pois é, Tiago, vocês já viram a gente falar, né? Já estão cansados, a gente já falou tanta coisa, o Wellington já deu aqui aula show, né, sobre esse assunto. Não precisa a gente ficar se desgastando. Jesus da Shopee, a gente ama sua voz, só você mesmo. Só vocês mesmo, mas beleza, né? Mas muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Estou feliz porque eu ganhei uma rifa hoje. Ganhei a rifa, ganhei um bursão de pelúcia, estou feliz. Né? Pelo menos vou dormir feliz com aquela alegria que o meu ursão está lá. Né, Jesus Chup? Está lá na sua casa, o ursão da minha rifa. Estou tão feliz. Valeu, Angela, como sempre. Obrigada, gente. Olha, não percam domingo, não, sábado a gente se vê lá no canal Albirim, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós vamos falar aqui. Já se inscrevam no canal Albirim, eu vou colocar aqui no chat, tá? E sábado às 19 horas nós vamos estar lá ao vivo, eu e mais uma turminha, tá? Se inscrevam lá para a gente crescer com esse canal e a gente poder construir mais coisas em coletivo femininos lá e sobre muita coisa importante, tá? Não percam, gente, tem muito material que a gente vai construir ainda juntas. É importante a gente se juntar mesmo e eu agradeço demais a participação de vocês. Não deixem de curtir, compartilhem essa live, estudem, reassistam e a gente se vê no próximo domingo.
Beijo, pessoal. Tchau.